Depois de longas 7 semanas, Agatha Desde Sempre finalmente terminou. Mas será que Agatha All Along está à altura de sua série mãe? Ou é só boazinha? Ou pior, desagradável? Nesta minha longa análise com spoilers, eu vou contar tudo o que eu achei sobre Agatha Desde Sempre. Mas antes, eu peço que vocês já se inscrevam no canal para não se esquecerem no final. E o like eu deixo para vocês pensarem se valem a pena durante o decorrer do vídeo, porque a minha opinião pode ser um pouquinho impopular. Pois bem, havia muita expectativa em cima de Agatha All Along. A showrunner é a mesma de WandaVision, era uma continuação direta de WandaVision, ainda mais pelos rumores da presença do Wicano, que acabou se mostrando real, e trazia a vilã de WandaVision, que roubou a cena para ser a protagonista de sua própria série. Então, Agatha Desde Sempre tinha a grande responsabilidade de corresponder a tanto tempo de espera, depois de várias reformulações de título. Porém, a série da Agatha jamais chegará à unha do dedo mindinho do pé de WandaVision. Não importa o argumento que vocês usem, e eu vou explicar por que eu digo isso. A Agatha Desde Sempre tem pouquíssimos pontos positivos, e eu não poderia deixar isso de lado só porque eu achei a série muito ruim. Algumas das coisas boas são os pontos em comum com WandaVision. A simplicidade ao não se utilizar de muito orçamento para contar sua história e a ousadia em brincar com um gênero, no caso o terror, que os filmes de quadrinhos normalmente não usam, apesar de Doutor Estranho 2 já ter feito isso. Mas o grande problema da série é a sua própria protagonista, que por metade da série fica querendo chamar a atenção com uma personalidade mais afetada que o normal, lembrando mais a sua versão, que se disfarçava dentro da ilusão da Wanda, justamente porque ela não é o foco, disputando o destaque com o Billy. Um exemplo dessa questão de chamar a atenção é quando ela acorda do feitiço da Wanda e ela está sem roupa. Aquilo é ridículo. Sério que não conseguiram pensar em nenhum efeito de transformação para sair daquele transe? A nova série dos Feiticeiros de Waverly Place faz isso com tranquilidade. E é visível como a série ganha outro clima quando ela volta a ser a Agatha que conhecemos nos 2 episódios finais de WandaVision, do meio para o final da série dela. E o pior é que sem a Agatha, a série ganha muito mais. E isso fica mais evidente nos episódios focados em outros personagens, como o episódio 6, focado no William Kaplan / Billy Maximoff, e o episódio 7, focado na Lilia Calderon, justamente os 2 melhores personagens da série. E aí, quando você acha que ela vai ganhar uma atenção, eles nos enganam com as menções ao Darkhold, mas nunca se aprofundam nisso. Para vocês terem uma noção, já revelaram que o Immortus, outra variante do Kang, ia aparecer na série, como o criador do Darkhold. Então, não me venham dizer que o Darkhold não é mais importante só porque ele já tinha sido destruído. A série tinha que fazer questão de explicar essa ligação dela com o livro dos Condenados à la Supernatural, porque o Darkhold é um item muito importante e seria muito interessante ver como ela o conseguiu. Mas cortaram a cena com o Immortus pela questão com o Jonathan Majors, mas nem se preocuparam em criar alguma coisa de mesma equivalência para não deixar esse buraco narrativo tão evidente. Ah, mas eles podem explicar isso depois. Lá vem vocês passar pano para um dos maiores erros da Marvel, que é plantar uma semente para ser colhida no futuro. O problema é que o UCM sempre é alimentado pela nossa expectativa do que vem por aí. E ainda tem a grande chance do Kevin Feige simplesmente não contar sobre isso como ele já fez algumas vezes.
E essa falta de foco na Agatha fica nítido quando a série decide contar um pouco do seu passado só no último episódio. O que me pareceu é que estavam lá escrevendo os episódios e aí chegou no último e só aí lembraram que precisavam abordar o passado dela. Inclusive, aquele flashback dava para ser desmembrado em 3 partes e ser revelado ao longo dos longos 9 episódios que poderiam ter sido muito bem só 8. Por exemplo, o flashback podia ter entrado no episódio 5, que foca na aprovação da Agatha, e aí juntava os episódios 8 e 9. Outro erro vinculado à Agatha é a relação de mentora e pupilo que a série tenta criar, mas só faz tornar tudo mais confuso ainda. A princípio, a Agatha se junta ao Billy pelo mistério do sigilo que botaram nele. Depois a morte revela a Agatha que ele não é o Nicholas, deixando ela visivelmente frustrada. Mas aí, no episódio seguinte, mostra que ela já sabia que o Billy era o filho da Wanda. Depois a gente descobre que ela já havia ligado os pontos e descoberto que foi o Billy quem criou o Caminho das Bruxas, justamente porque ela sabia que o caminho não existia, por ter sido uma lorota que ela contou ao longo dos séculos. Mas isso não justifica o final, onde eles aceitam esse trabalho mútuo, porque não houve esse afeto recíproco. E a Agatha fala que tem momentos que o Billy lembra o Nicholas, mas isso deveria ser a porta de entrada para essa conexão de professora e aprendiz. Tanto que na batalha final, o Billy precisa lembrar do Nicholas para ela se entregar à morte e ter um final igual ao do Constantine em Legends of Tomorrow. Pois é, eu percebi, Dona Marvel. O problema é que nada na jornada deles leva o público a aceitar essa virada de atitude para quem estava o tempo todo fugindo e rejeitando a morte, a ponto de fazer um acordo de entregar o Billy no lugar dela. Você fica mais surpreso do que comovido pela atitude dela. Só quem aceita isso é o pessoal que passa pano e gosta da Agatha e, por consequência, não pode e nem quer criticar, senão vai dar crédito a quem não gostou. E tudo isso me leva a um ponto que, se fosse desse jeito, teria mudado tudo e melhorado muito a série. A vontade de redimir a personagem que tentou acabar com a Wanda, com a Visão, com o próprio Billy e com o irmão que ele quer de volta. Só lembrando para ninguém esquecer, tá bom? Você não precisa humanizar todo vilão para gostar dele. Para ter empatia, sim. Para simpatia, não. Senão, a gente não gostaria de nenhuma vilã da Disney. Ou não gostaria do Darth Vader, por exemplo. Ou do Barbossa. Ou do David Jones em Piratas do Caribe. E por aí vai. Ah, mas se não houvesse a tentativa, não faria sentido ter a relação entre os dois. Claro que teria. Assim como ela disse que o Billy lembra o Nicholas, essa percepção poderia ter acontecido algumas vezes durante a série. E a gente veria algum pingo de bondade na Agatha. E aí, na batalha final, depois de tanta pancada nos dois, o Billy faria ou falaria alguma coisa que não deixaria a Agatha ser a pessoa má que ela é, mas que a série lutou para suavizar. Inclusive, daria mais ênfase no Billy ser um herói e no final a gente teria a clareza de que, apesar das semelhanças, Billy e Agatha são diferentes. Mas, pelo visto, eu estou pedindo muito de uma série que se dá ao luxo de ter um episódio com míseros 30 minutos contando os créditos, mas não foca no desenvolvimento da Agatha. Apenas vai jogando informações numa terrível má vontade, como se os roteiristas não tivessem aprendido na aula de narrativa que, se você pode mostrar, mostre e não fale. Em vez disso, a Jac Schaeffer prefere dobrar a aposta e humanizar mais um ser vilanesco, transformando a morte no interesse amoroso do passado da Agatha, que automaticamente vira o Thanos. Afinal, o Titã Louco nos quadrinhos era apaixonado pela morte. A morte não podia ser só uma ameaça que ronda a Agatha
como um lembrete do que está por vir para ela e manter aquele final de enfrentamento? Apesar que eu acho que essa questão do romance foi totalmente escrito para ficar em torno do tal beijo da morte. Mas se de um lado a Agatha tem muitos pontos negativos, o Billy acabou sendo para mim a surpresa da série. E não por sua narrativa, até porque tem alguns pontos ali que eu não concordo, como foram escritos, mas sim por causa do ator. Joe Locke se destaca dando emoção ao Wicano, ao se importar com qualquer pessoa, sentindo dor com os traumas e até com um certo humor que vai sumindo quando a série vai começando a ficar mais tensa. Porém, o Billy poderia ter sido melhor escrito com uma coisa que me incomodou muito. O Billy não gosta de chamar a Wanda de mãe. Ele a chama de Wanda mesmo ou de Feiticeira Escarlate. Mas não existe motivo para isso. Não existe. Eles queriam deixar a coisa mais complexa ao fazer do Billy sentir dúvida sobre quem ele é. O Billy ou o William. Só que a partir do momento em que o William morreu, não existe mais a consciência do William naquela cabeça. É como se o Billy tivesse entrado no corpo do William e automaticamente tivesse esquecido quem ele é. Sendo que ele toma posse do corpo gritando o nome do Tommy, enfatizando qual é a coisa mais importante para ele. E fica extremamente assustado com o que vai vendo nesse novo corpo. Então ele tem consciência de quem ele é. Mas a série vai tomando um caminho que contradiz isso durante a sua jornada, de saber mais sobre a Wanda e de tudo que rolou no Rex. E daria facinho para resolver essa questão e tornar tudo mais claro. Ele teria total consciência de tudo que aconteceu em Westview, e principalmente sobre a Agatha, mas vai investigando sobre o Rex para tentar saber como ele conseguiu sobreviver. E aí ele descobriria o que a Wanda provocou, e isso criaria nele um certo afastamento dela, enquanto ele vai criando apego por aquela nova família, mas com peso na consciência por não abrir o jogo com eles. Mesmo que se ele contasse a verdade, eles poderiam rejeitá-lo e deixá-los mais tristes ainda por terem realmente perdido o filho deles. E podiam também ter esticado tanto a parte com a família quanto a parte com o namorado, mesmo que não prejudique tanto o episódio 6, mas acaba enfatizando o problema da curta duração dos episódios. Por fim, temos o plot twist sobre o caminho das bruxas, que é revelado ter sido criado pelo próprio Billy, expondo o tamanho dos seus poderes. O problema é que quando você vai lembrando, você percebe o quão broxante é o caminho porque foi feito por um adolescente. Todas as referências do garoto foram inspirações para as provações de cada bruxa. Rostos inchados parecendo que saíram de uma sessão intensa de botox, uma girl band de bruxas, um tabuleiro de Ouija num quarto onde todos se vestem igual adolescentes, e cosplayers de bruxas da cultura pop fortalecem o tom juvenil e que nada ali passa a sensação de perigo. O risco de morte vem mais por questões próprias dos personagens. A Sharon morre porque bebeu demais o vinho que ela gosta. A Alice salva o Billy sem se dar conta que é uma bruxa de proteção. E a Lilia se sacrifica para salvar o seu coven. Ah, mas a série foi feita para o público jovem. Ok, mas o mundo sombrio de Sabrina também foi feito para esse público e dá um banho em Agatha desde sempre. E ainda consigo colocar Supernatural e The Vampire Diaries junto nisso, que tem noção de qual é o seu público, mas sabem agir sem presumir que o seu público é idiota. Melhor, eles surpreendem a tal faixa etária para a qual eles se direcionam. Já a morte da Agatha e ela virar fantasma é uma boa referência aos quadrinhos, mas me faz pensar que foi só porque queriam surpreender mostrando uma certa ousadia.
mas usando o easter egg para manter a Agatha viva no UCM. Mas o que vocês acham? Sintam-se à vontade de fazer textão nos comentários, porque os meus vídeos nunca têm a intenção de ser uma verdade absoluta. É apenas a minha opinião que eu uso como impulsionador para debates sobre tal filme ou série aqui no canal. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever com o sininho ativado para mais vídeos sobre o que eu quiser falar da cultura pop. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.